Olá, seja bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like. E vamos falar sobre o filme. Projeto Extração. Em meio a uma tempestade do mal, dois soldados de elite devem escoltar um grupo de civis pela estrada mais difícil do mundo. Dois ex-soldados das Forças Especiais devem escoltar um grupo de civis pela rodovia do fim, de Bagdá até a segurança da Zona Verde. Uma refinaria de petróleo no Iraque, de propriedade da empresa chinesa Unicorp, é por mercenários liderados por Warren Paddock. A refinaria é liderada pelo diretor de operações, professor Chang, que convida empresas de segurança privada para liderar uma operação de resgate para os civis na refinaria. O ex-soldado das Forças Especiais Dragon, Lui Feng, lidera sua empresa de segurança privada na retirada dos funcionários civis em um comboio ao longo da rodovia do fim, a estrada mais difícil do país, para a segurança da Zona Verde. A viagem da refinaria para a Zona Verde levará 8 horas. Chang diz a Feng que os mercenários queriam o controle da refinaria e não queriam seu fim. Ela diz que os mercenários cercaram a refinaria e estão conduzindo seus a cada 2 dias ou mais. A refinaria tem 498 civis, incluindo suas famílias e filhos. Chang fecha a refinaria antes de sair com Feng em um comboio de resgate. Lumei é a assistente de Chang. Chang guarda os códigos de segurança da refinaria em sua bolsa e os entrega a Mei para que os guarde. Antes de sair, um dos trabalhadores marca o ônibus de Chang com uma tinta invisível. Feng atendeu ao chamado de Chang, pois Mei é sua filha afastada. Antes de entrar na rodovia, Feng fala com sua filha, Mei, sobre protegê-lo. Mas ela se dele porque ele não estava ao lado de sua esposa durante sua partida, devido a uma missão ultra secreta. Embora Feng garanta a Mei que estava protegendo seu país e sua família,
Ela ainda diz que ele não estava lá e que nunca o perdoará por isso. Enquanto isso, precisando para consertar um poço em uma vila rural, o ex-naval dos Estados Unidos, Chris Van Horn, relutantemente se junta a seu irmão, mercenário Henry, para ir contra o comboio. Henry afirma que eles estão rastreando um homem responsável por anos antes, o que levou ao fim de 5 de seus camaradas. A vila está sem água e Chris precisa ir para o Unicup, que controla o abastecimento de água para a vila. Harry é o entre Chris e a Unicup, e ele pinta a Unicup como a principal vilã para Chris. Ele diz que as ações da Unicup tornaram a água mais cara do que o petróleo no país. Os mercenários criam uma enorme tempestade de areia usando um caminhão e o usam para cobrir seu, no qual levam dois dos 11 ônibus. Eles identificaram o ônibus de Chang pela marca X feita pelo Insider na refinaria usando uma tinta que só era visível com óculos de visão noturna. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like. Seja bem-vindo ao canal Cine Show. Depois que o comboio os defende e limpa a tempestade de areia, Feng descobre que 2 ônibus de 11 foram levados, incluindo o professor Chang, que tem os códigos de autorização para a refinaria de petróleo. Feng traz de volta seus helicópteros e pede ajuda de Mei para procurar os ônibus. Chris consegue lutar contra um helicóptero e escapa com Chang para o deserto. Feng encontra os ônibus e descobre que 5 engenheiros, incluindo Chang, foram feitos. Chris confronta Henry sobre o que aconteceu, pois não está convencido de que Chang foi o responsável pela de seus companheiros. Grace quer saber quem o contratou e a Henry. Owen se revela como o mentor. Owen diz que trabalhou para a Annie Cup por 16 anos e não conseguiu nada. Agora, é sua hora de ficar bem. Owen diz a ele que pretende reativar a refinaria e com o comércio de petróleo. Owen quer que Chris mantenha Feng longe de Chang e só então ele pagará o que deve a Chris e Henry. Depois que Chris vai embora, Owen em Henry por não ter Feng.
Só um tempinho, galera.
Feng rastreia Chris enquanto ele viaja pelo deserto em seu buggy e o confronta. Chris acredita que Feng em Henry, enquanto Feng acredita que Chris seus homens. Chris e Feng se unem para lutar contra os franceses, que forneceram para Chris e Henry e agora estão contratados por Aurin para acabar com Chris. Feng descobre suas intenções em aceitar o trabalho e ajudar os jovens em sua aldeia. Chris diz a Feng que Aurin está por trás do que aconteceu. Depois que Aurin, a professora Chang, para cooperar de seus filhos, ele envia seus homens para encontrar sua bolsa, que contém os códigos que Chris levou com ele antes. Feng fala com sua filha, dizendo que sabe que pode confiar em Chris, pois o lembrou de que a aldeia é sua família agora. Escondendo-as depois que Feng ouve alguns passos. Chris e Feng tentam lutar para se livrar dos homens de Aurin. No entanto, Chris desiste do que os homens de Aurin estão procurando para proteger a aldeia. Chris e Feng retornam à refinaria após ouvirem que a bolsa contém os códigos que Aurin precisa para fazer o mesmo maior de petróleo, conhecido pelo nome, colocando o petróleo em petroleiros, para que ele possa entregá-los a um navio pelos verdadeiros perpetradores. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. Chris persegue Aurin e seu grupo com May, enquanto ela o segue discretamente da vila em um dos carros de Chris, com Feng seguindo de perto do caminhão. Saindo da estrada, May bate o carro de Chris e Chris são pegos por Feng. Na batalha que se segue, os planos de Aurin são frustrados depois que o caminhão se vai por um dos petroleiros, o que causa uma reação entre os outros. Aurin se vai em uma perseguição de carro após bater no remo de seu quadriciclo, pensando que conseguiria sair na lateral de um local. Feng e May. A partida de Chris depois de fazerem as pazes um com o outro. Mas no meio de tudo isso, é revelado que Chris sobreviveu, depois de ser pego pelos soldados de Feng. A equipe de Feng prende os por trás de petróleo no navio. Na vila, Chris e Feng consertam o poço e são informados de uma nova missão no qual Feng oferece Chris para se juntar. Chris aceita a oferta, partindo em uma nova aventura. Uma refinaria de petróleo no Iraque, de propriedade da empresa chinesa Unicorp, é por mercenários liderados por Aurin Paddock, ex-soldado das Forças Especiais. Dragon Lu Feng
lidera sua empresa de segurança privada em um esforço para retirar os funcionários civis em um comboio composto por 11 ônibus, ao longo da para a segurança. Antes de entrar na Highway of Death, Feng fala com sua filha, May, sobre protegê-la, mas ela se dele porque ele não estava lá ao lado de sua esposa durante sua ida devido a uma missão secreta. Para Feng garanta a Mei que ele estava protegendo seu país e sua família. Ela ainda diz que ele não estava lá e que ela nunca o perdoará por isso. Enquanto isso, precisando para consertar um poço em uma vila rural, o ex-naval dos Estados Unidos, Chris Van Horn, relutantemente se junta a seu irmão mercenário, Henry, para ir contra o comboio, que alega estar rastreando um homem responsável por pegá-los anos antes. Os mercenários criam uma enorme tempestade de areia usando um caminhão e o usam para cobrir seu, no qual levam 2 dos 11 ônibus. Depois que o comboio de Feng os defende e limpa a tempestade de areia, Feng descobre que 5 civis dele foram levados do ônibus 8, incluindo a professora Chang e seu filho. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like. Seja bem-vindo ao canal Cine Show. Chris confronta Henry e Orange sobre o acontecimento. Este último lhe dizendo que pretende reativar a refinaria e com o comércio de petróleo, já que a Unicorp não lhes daria nada depois de 9 anos. Só um tempinho, galera.
Depois que Chris vai embora, Auren em Henry por não ter Fang junto com outros dois mercenários que eram leais a Chris. Fang rastreia Chris e o confronta, mas descobre suas intenções em aceitar o trabalho e ajudar as jovens em sua aldeia depois de descobrir que seu pai havia sido em uma emboscada que Chris havia encorajado com um grupo de segurança particular na rodovia. Depois que Auren, a professora Chang, para cooperar um dos pessoal de levar seu filho, ele enviou seus homens para encontrar sua bolsa, que contém os códigos que Chris levou com ele antes. Fang fala com sua filha dizendo que sabe que pode confiar em Chris, pois ele o lembrou de que a vila é sua família agora. Escondendo as jovens depois que Fang ouve alguns passos. Chris e Fang tentam lutar para se livrar dos homens de Auren. No entanto, Chris desiste do que os homens de Auren estão procurando para proteger a vila. Chris e Fang retornam à refinaria depois de ouvir que a bolsa contém os códigos que Auren precisa para fazer o maior de petróleo conhecido pelo homem, colocando petróleo em navios, para que ele possa entregá-los a um navio pelos verdadeiros. Chris persegue Auren e seu grupo com May, enquanto ela discretamente o segue da vila em um dos carros de Chris, com Fang seguindo de perto no caminhão. Saindo da estrada, May bate o carro de Chris e May e Chris são pegos por Fang na batalha em que se segue. Os planos de Auren são frustrados depois que o caminhão se vai em um dos caminhões, o que causa uma reação entre os outros. Auren se vai em uma perseguição de carro após bater no remo de seu quadriciclo, pensando que conseguiria sair na lateral de um. Fang e Mary a de Chris depois que fazem as pazes um com o outro. Mas no meio de tudo isso, é revelado que Chris sobreviveu depois de ser pego pelos soldados de Fang. A equipe de Fang prende os por trás do petróleo do navio. Na vila, Chris e Fang consertam o poço e são informados de uma nova missão no qual Fang oferece Chris para se juntar. Chris aceita a oferta, partindo uma nova aventura. Em meio a uma tempestade do mal, dois soldados de elite devem escoltar um grupo de civis pela estrada mais difícil do mundo.
Há um tempinho, galera.
Enquanto isso, precisando para consertar um poço em uma vila rural, o ex-naval dos Estados Unidos, Chris Van Horn, relutantemente se junta a seu irmão mercenário Henry para ir contra o comboio. Henry afirma que eles estão rastreando o homem responsável por anos antes, o que levou ao fim de 5 de seus camaradas. A vila está sem água e Chris precisa ir para o Honeycutt, que controla o abastecimento de água para a vila. Arnie é o entre Chris e a Honeycutt, e ele pinta a Honeycutt como a principal vilã para Chris. Ele diz que as ações da Honeycutt tornaram a água mais cara do que o petróleo no país. Os mercenários criam uma enorme tempestade de areia usando um caminhão e o usam para cobrir seu, no qual levam 2 dos 11 ônibus. Eles identificaram o ônibus de Chang pela marca X, feita pelo insider na refinaria, usando uma tinta que só era visível com óculos de visão noturna. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like. Seja bem-vindo ao canal Cine Show. Depois que o comboio os defende e limpa a tempestade de areia, Fang descobre que 2 ônibus de 11 foram levados, incluindo o professor Chang, que tem os códigos de autorização para a refinaria de petróleo. Fang traz de volta seus helicópteros e pede ajuda de Mei para procurar os ônibus. Chris consegue lutar contra um helicóptero e escapa com Chang para os do deserto. Fang encontra os ônibus e descobre que 5 engenheiros, incluindo Chang, foram feitos. Chris confronta Henry sobre o que aconteceu, pois não está convencido de que Chang foi responsável pelo de seus companheiros. Chris quer saber quem o contratou e a Henry. Aaron se revela como um mentor. Aaron diz que trabalhou para a Honeycutt por 16 anos e não conseguiu nada. Agora, é sua hora de ficar bem. Aaron diz a ele que pretende reativar a refinaria e com o comércio do petróleo. Aaron quer que Chris mantenha Fang longe de Chang, e só então ele pagará o que deve a Chris e Henry, pois que Chris vai embora. Aaron e Henry por não ter feito. Fang rastreia Chris enquanto ele viaja pelo deserto de em seu bug e o confronta. Chris acredita que Fang em Henry, enquanto Fang acredita que Chris, seus homens. Chris e Fang se unem para lutar contra os franceses, que forneceram para Chris e Henry, e agora estão contratados por Owen para acabar com Chris. Fang descobre suas intenções em aceitar o trabalho e ajudar os jovens em sua aldeia. Chris diz a Fang que Owen está por trás do que aconteceu.
Depois que Aren, a professora Chang, para cooperar de seu filho, ele envia seus homens para encontrar sua bolsa que contém os códigos que Chris levou com ele antes. Feng fala com sua filha dizendo que sabe que pode confiar em Chris, pois o lembrou de que a aldeia é sua família agora. Escondendo-as depois que Feng ouve alguns passos. Chris e Feng tentam lutar para se livrar dos homens de Auri. No entanto, Chris desiste do que os homens de Auren estão procurando para proteger a aldeia. Chris e Feng retornam à refinaria após ouvirem que a bolsa contém os códigos que Auren precisa para fazer o maior de petróleo, conhecido pelo homem, colocando o petróleo em petroleiros para que ele possa entregá-los a um navio pelos verdadeiros perpetradores. Antes de entrar na High of Death, Feng fala com sua filha, Mei, sobre protegê-lo. Mas ela se dele porque ele não estava lá ao lado de sua esposa durante sua ida devido a uma missão ultra secreta. Embora Feng garanta a Mei que ele estava protegendo seu país e sua família, ela ainda diz que ele não estava lá e que ela nunca o perdoará por isso. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like. Seja bem-vindo ao canal Cine Show. Enquanto isso, precisando para consertar um poço em uma vila rural, o ex-naval dos Estados Unidos, Chris Van Horn, relutantemente se junta a seu irmão mercenário, Henry, para ir contra o comboio, que alega estar rastreando um homem responsável por pegá-los anos antes. Os mercenários criam uma enorme tempestade de areia usando um caminhão e o usam para cobrir no qual levam 2 dos 11 ônibus. Depois que o comboio de Feng os defende e limpa a tempestade de areia, Feng descobre que 5 civis dele foram levados do ônibus, 8, incluindo a professora Chang e seu filho.
Depois que Chris vai embora, Harry e Henry, por não ter Fang junto com outros dois mercenários que eram leais a Chris. Fang rastreia Chris e o confronta, mas descobre suas intenções em aceitar o trabalho e ajudar as jovens em sua aldeia, depois de descobrir que seu pai havia sido em uma emboscada que Chris havia encorajado, como um grupo de segurança particular na rodovia. E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe seu like. Você que já se inscreveu, seja bem-vindo e até mais.